Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar então com as nossas reflexões, a nossa espiritualidade quaresmal sobre a instrução, sobre a orientação de São Leomagno. Estamos no 5º dia e hoje o título da reflexão é A Devoção que mais agrada ao Senhor, a dedicação aos pobres. Diz São Leomagno: é preciso ainda que agora nossa liberdade se mostre mais benigna para com os pobres e aqueles que sofrem de toda sorte de fraquezas, a fim de que sejam rendidas graças a Deus pela voz de muitos e que a refeição dos indigentes sufrage os nossos jejuns. Veja, então agora ele está falando agora um ponto muito interessante, né, que é importantíssimo para nós, isso aqui são as obras de misericórdia, né, tanto espirituais quanto materiais. A dedicação aos pobres, veja, a ideia que ele traz para nós, né, que o nosso caminhar, a nossa caminhada durante esse período quaresmal, desta penitência, dessa purificação, desta iluminação, seja para nós essa busca de estado de graça, mas seja também luz para os outros, né? Então vai irradiar, vai levar para os outros. Não fica somente comigo, mas elevo para os outros essa graça divina. Eu vou repetir o que ele diz, né? A fim de que sejam rendidas graças a Deus pela voz de muitos, e que a refeição dos indulgentes sufrage os nossos jejuns. Então o nosso jejum, ele também é usado para levar alimento àqueles que precisam, que necessitam. É bem prático. São Leomagno, ele está sendo muito prático aqui, né? E toda sorte de fraquezas, não é somente fraquezas materiais, mas também espirituais, né? Nenhuma devoção dos fiéis, segue agora São Leomagno, continuando São Leomagno, nenhuma devoção dos fiéis agrada mais ao Senhor do que aquela dedicada aos pobres. E onde se encontra a preocupação da misericórdia, ele reconhece a imagem de sua própria bondade. Então, no fundo, o que ele está dizendo aqui? Tudo aquilo que eu vou fazendo nesse caminho quaresmal, aquilo que eu estou fazendo no processo quaresmal, jejum, esmola, oração, as penitências, né? A vida de oração, que é essencial, como nós temos visto nas outras reflexões, tudo isso deve nos levar à prática também, às obras de misericórdia, né? Então Deus vê isso, né? Essa preocupação da misericórdia, Deus vê a sua imagem, da sua própria bondade agindo em nós. Isso é muito bom. E continua São Leomagno: não temamos esgotar nossos recursos por causa destas ofertas, porque a própria bondade é grande riqueza. Olha que bonito isso. Ser bom, a própria bondade é grande riqueza. E os meios da generosidade não poderiam faltar onde é o Cristo que alimente e que é alimentado. Em toda esta obra intervém a mão que, partindo, aumenta o pão e, distribuindo, o multiplica. Que aquele que distribui a esmola fique tranquilo e alegre. Veja, ele está falando de todos aqueles que se dedicam à esmola, né? Que todo aquele que distribui a esmola fique tranquilo e alegre, porque reservando para si o mínimo, muito grande será a sua recompensa, no dizer do bem-aventurado apóstolo Paulo. Então agora ele vai citar São Paulo, né? Aquele que faz esmola, então ele vai citar São Paulo na sua segunda carta a Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ele diz o seguinte: aquele que fornece semente ao semeador e pão para o alimento vos fornecerá também a semente e a multiplicará e fará crescer os frutos da vossa justiça. Isto é, da santificação, né? Porque quando fala justiça, está falando também a santificação. Então aumenta a graça naquela pessoa que faz, que pratica, né, as obras de misericórdia, que aqui no caso a dedicação aos pobres, né? Fazer as obras de misericórdia para com os pobres. Aqui no caso bem prático, a esmola. Para o louvor de Cristo. Amém.
O Senhor onipotente e misericordioso nos conceda alegria e paz, emenda de vida, tempo de fazer sincera penitência, graça e consolação do Espírito Santo e perseverança nas boas obras. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.